Fala, Yuri. Bom dia, João, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Eu tô gravando aqui para referências futuras. Esse áudio. Ah, fechado. Então não posso nem falar besteira, né? Tá tudo registrado. E aí, de férias, de moleza, casa da mamãe, comendo bastante, né? Sim, para quase todas. Moleza não, porque o TCC tá complicadíssimo. Mas eu acho que faz parte, né, da trilha. Fechado. TCC foi a única vez na vida que eu estudei. É, né? É isso. É isso. Eu acho que fazendo publicidade é o Mas, o único momento mesmo. mas, pô, também, né? A gente não estuda por 4 anos. A gente ainda reclama de estudar 6 meses, né? Mas tudo bem. 6 meses, idealmente, né? Aqui tá sendo um mês. Exatamente. É isso, é isso. É o desespero de todo aluno. Muito obrigado, João. Começar aqui por agradecendo você ter topado essa ajuda, porque acho que tem tudo a ver o meu TCC com, com o Globoplay, né? Porque é uma marca muito grande, muito conhecida, e o mercado de streaming eu acho que é interessantíssimo para a gente entender como que as mudanças são rápidas e o que que aconteceu, né, durante a pandemia. É, só para dar um contexto, eu estava com a ideia inicialmente de fazer o meu TCC meio que entendendo como o reposicionamento das marcas foi importante durante a pandemia. Mas aí, agora que eu realmente peguei para fazer tudo certinho, eu entendi que é melhor eu entender o que que elas fizeram e talvez o reposicionamento ser, talvez essa tática, né, do reposicionamento seja uma possível conclusão do meu TCC e não necessariamente o início. Então, aí eu estou analisando isso, estou entendendo o que que as marcas fizeram, especialmente a Globo, que tô inserido aqui dentro, tenho contatos com algumas pessoas daqui de dentro. Eu fiz no começo da semana, uma entrevista com um amigo meu que está à frente das produções dos estúdios. E ele me deu um panorama de que as mudanças realmente foram assim drásticas, que teve pesquisas e benchmarks para gente, para Globo, né, entender como as outras empresas estavam fazendo como eram os protocolos de segurança das outras empresas, para entender o que que fazia sentido para a gente aqui e aplicar nos dois únicos programas que continuaram sendo gravados durante a pandemia, que era o É de Casa e o BBB. Então ele me deu um panorama bem, bem Quem interessante. é o seu amigo? É o Matheus Ramalho. Não sei se você conhece, Matheus Ramalho. Ele trabalha lá nos estúdios mesmo. Acho que a gerente dele chama Regina, mas aí eu não vou saber o sobrenome. Hum. Mas aí eu queria então entender com você que tá no Globoplay desde antes da pandemia, né? Que eu entendo que isso aconteceu. E entender com você um panorama assim bem geral mesmo de como era antes, quais eram os desafios, as frustrações, os problemas, e os resultados que o Globoplay, né, obtia antes da pandemia e como foi toda a transição até chegar no momento, a gente não pode falar pós-pandemia porque ainda não acabou, mas é um momento muito mais confortável para todos, né, hoje atualmente. Então é mais um chablau assim por cima de todas essas mudanças e sou ouvidos. Perfeito. Eu acho que a pergunta é bem ampla, né, Yuri? Então eu vou tentar Claro, traçar claro. uma linha do tempo aqui na nossa conversa. Eu acho que sobre reposicionamento de marcas, né? Você vai falar sobre reposicionamento de marcas ou de negócios? Das marcas em si. Eu acho que muitos deles aconteceram por conta da pandemia e outros não. Eu acho que surgiram necessidades de produto, mas eu acho que acima de qualquer coisa, o contexto que se formou por conta da pandemia faz com que a gente repense todas as nossas iniciativas, né? Quando a gente olha o que era previsto para a transformação digital nos próximos 5, 6 ou até 10, eu não tenho esse dado, né? Ou até 10 anos e foi encurtado para 6 meses, é um absurdo, né? Assim, e aí eu tô falando de transformação do mercado digital como um todo, né? A gente teve que se acostumar a comprar em mercado no digital,
A gente teve que se acostumar a comprar, além de lavar compras, a gente teve que se acostumar a comprar tudo digitalmente, porque a gente não tinha essa Tudo. possibilidade, Uhum. Não podia sair de né? casa. Não podia sair de casa. Então, isso faz com que o mundo tenha se transformado digitalmente, o que era uma coisa que a tendência já indicava que ia acontecer e foi muito encurtado, né? Quando a gente traz para o cenário de streaming no Brasil, onde a gente tem um país muito desigual, onde 1% da população tem muito e tem gente sem luz elétrica até hoje no país, a gente achatou muito a curva dessa transformação digital. Então, as pessoas que, por exemplo, talvez não tivessem TV a cabo, por exemplo, já migraram para o digital, porque era uma necessidade de Diretamente, né? suprir esse Sim. tempo livre, né? E, obviamente, a gente está falando ainda de uma população que tinha a possibilidade de pagar uma plataforma de streaming, né? Que não eram todos. A gente está falando de um pico de assinatura que deu muito grande, né? A gente teve no ano de 2020 um crescimento de, sei lá, 70% por aí, 50, 70% do consumo. A gente estava com o BBB em alta e as pessoas com tempo livre, né? Principalmente naqueles dias iniciais, onde estava tudo se ajeitando. Eu lembro que eu saí do Globoplay para voltar em 15 dias, porque a gente achou que essa gripe ia passar em 15 dias e voltei 2 anos depois, né? Então, a gente está falando de mudanças que foram quase que em doses homeopáticas, né? Vamos em 15 dias, vamos em um mês, e vai demorar mais um mês, daqui a pouco, quando a gente viu, estávamos 2 anos. E aí, quando a gente vai falar de marcas em si, o Globoplay, por exemplo, ele teve um reposicionamento de marca, mas muito pautado pelo produto. A gente lançou o Globoplay mais canais ao vivo, e isso pedia um reposicionamento da nossa marca, um rebranding, porque a gente estava evoluindo no que eu aqui considero um tripé que segura a marca, né? A gente estava evoluindo em conteúdo, porque a gente estava trazendo todo o conteúdo das TVs, dos canais pagos para dentro do Globoplay. A gente estava evoluindo em plataforma, porque eram mais 17 sinais aqui dentro, né, do Globoplay. E a gente estava, de alguma forma, a gente precisava evoluir em marca, né? Porque a gente não era mais só uma plataforma de streaming, a gente tinha o Live TV. Então, era muito necessário que a gente Entendi. evoluísse Uhum. também esse brand. Então, o Globoplay passou a estar e, obviamente, estando numa empresa do tamanho da nossa, a gente precisou se adequar às diretrizes de marca-mãe. Então, a gente passou por todo o processo de rebranding, criação de identidade, estrutura de marca, planejamento de marca e fez essa mudança. Mas não poderia te dizer que essa mudança aconteceu por conta da pandemia. Diferente do Tá. Mercado Livre, que trocou Uhum. logo, diferente do. Deixa eu Tem pensar, até a mas. NBA, né, que tinha o menino jogando basquete, depois ficou deitadinho, com o Exatamente. travesseirinho. Isso Uhum. sim é pela pandemia, o nosso não. O nosso Entendi. foi Uhum. um reposicionamento de negócio e a marca veio a reboque, né? Entendi. Diferente do Mercado Livre que reposiciona a marca, mas com certeza teve um crescimento de negócio muito grande, né? Quando a gente olha para o crescimento da Amazon no mundo, na pandemia, foi abissal, muito grande. Super. Legal. E essa mudança, você falou que não teve a ver com a pandemia, mas foi impulsionada por isso? Você acha que de alguma forma a- talvez não seria agora, talvez não seria em 2020, ou realmente já os planos já eram esses de realmente ter esse rebranding para trazer a TV ao invés de um streaming, ser a TV no bolso, né? A TV no celular. Mais do mais do que isso. Talvez a mudança de negócio tenha sido antecipada, tá? E o Tá, entendi. rebranding era a carona da mudança de negócio, Tá, entendi, tá? entendido. Uhum. Beleza. Ah, desculpa, eu tô aqui clicando no mudo. E você sente, como que você acha que foi, é,
quais foram os problemas trazidos pela pandemia para o negócio, para a marca? Você sente você lembra de alguma tática de gestão de crise? Porque eu lembro de você comentando que teve o certo momento de diminuir a qualidade do serviço para poder não sobrecarregar as redes, né, do As redes, país. exatamente, as redes de internet do país é, foi uma iniciativa acho que de todas as plataformas, tá, Yuri? Não foi exclusivamente do Globoplay. Eu acho que a Netflix também fez Tá. isso. Uhum. Não sei se a Amazon fez, mas foi uma iniciativa para a gente não sobrecarregar a rede de banda larga brasileira, né? Porque a gente sabe que deve ter aí um gargalo em algum ponto. Eu lembro que a gente, logo no início, a gente negociou com a Disney, não existia o combo com o Disney Plus ainda, mas a gente negociou com a Disney a abertura dos conteúdos, né? Porque a gente viu que as crianças ficariam em casa sem fazer nada, não tinha escola. E aí os pais continuavam em casa trabalhando, muitos deles, né? Uhum. Os que conseguiam, óbvio. Então a gente liberou para tentar entreter as crianças ali como uma forma de serviço, tá? A gente. é, E aí, depois de 30 dias, por contrato, teve que fechar, obviamente. Mas a gente foi liberando alguns conteúdos para a população que não necessariamente conseguiria pagar por um serviço de assinatura, né? Sim. É, a gente pensando, obviamente, eu acho que tem uma crise do bolso brasileiro muito grande no momento onde isso acontece, porque a gente tem os comércios enfraquecidos, a gente tem as instituições de ensino todas ociosas, a gente tem os profissionais liberais sem poder ir para a rua, né? A gente está falando de diarista, de camelô, de lojista, de comerciante em geral, não necessariamente empregados em empregos formais, mas a gente tem uma crise econômica sendo um produto pago. Então, é inevitável que isso gere uma crise, né? É uma crise, a gente está falando é, do share of pocket daquela pessoa, né? O quanto que ela vai colocar o dinheiro numa plataforma de streaming ou quanto ela tem que colocar para se alimentar, né? Porque ela está Sim, com as dinheiro prioridades contado. mudaram, né? Uhum. Mudaram. Então, você tem um share of pocket muito reduzido na maioria da população, né? E só para eu ter que ficou uma dúvida, quando você fala que a maior parte, né, se não todos os streamings e os serviços de internet diminuíram a qualidade a definição, né, do conteúdo para não sobrecarregar, foi um combinado, teve você sabe disso, ou realmente foi a percepção, um benchmarking? É, como é É, que foi? cada um, eu acho que foi mais por bench mesmo, mas se existe uma iniciativa combinada que precisa, eu acho que deve estar no seu trabalho, é o consórcio de notícias, né, que era da Globo, da Uhum. Folha, do Estadão, que era para suprir informação para a população, né? Então, já que o governo não dá o consolidado do número de mortos e o número de casos, vamos aqui a gente historicamente concorrente nos somar para levar a informação para a população, né? E ao passo que isso acontece, a gente lança dois documentos, a gente lançou alguns documentários sobre a pandemia com o objetivo de informar a população, mas os cercados que também traz os bastidores da imprensa e passa pelo Estadão, passa pela Folha, para ilustrar um pouco desse dia a dia também. Sim, entendi. E teve queda, você falou que no início teve esse pico, né, de novas assinaturas, talvez, aí uma hipótese que eu jogo aqui, talvez impulsionados é, por, e- pelo oferecimento de conteúdos grátis, né, inicialmente, né, para ajudar, né, as crianças que ficavam em casa, enfim, pensei nisso que pode ter sido um impulsionador, né, que para esse pico de assinaturas, mas além disso, você sente que teve alguma diferença nos resultados de lucro? Não sei se a gente tem essas informações, mas é, se conseguimos manter essa alta nas novas assinaturas, e se isso trouxe para a gente mais arrecadação, ou se em algum momento teve uma queda
porque realmente a pandemia se estendeu por muito mais do que era esperado e o share of pocket realmente ficou cada vez menor. Teve isso? Eu acho que a gente não pode colocar inteiramente isso na conta da pandemia, mas é isso, né? A gente segue uma crise econômica. Foi o que eu te Sim, há falei. Eu acho tempos, que né? Uhum. não tem como a gente falar, é pela pandemia, mas eu acho que tudo vem a reboque, tá? A gente não tem esse dado Tá. a Uhum. pandemia atrapalhou o nosso negócio em tanto, né? Porque talvez o mercado de streaming digital, é difícil falar isso, mas talvez seja um beneficiário dos lockdowns, tá? Sim, sim. Apesar da crise econômica, né? Porque você teve que fazer esse letramento digital da população, né? As pessoas estavam em casa, as pessoas Uhum. assim, e tinham ali um streaming a R$ 22,90 que era para suprir esse tempo delas, sabe? Tinha um Big Brother bombando, né? Então, E o conteúdo dos canais ao vivo, ele é grátis para qualquer pessoa? Ou qual ele canal? é o ao vivo, os canais da Globo ao vivo no streaming, eles são grátis para uma pessoa que não tem assinatura, ou ela vem da assinatura? Os canais pagos, tipo o GNT e Multishow, Não, os ou TV canais. Globo? A TV Globo, a TV Globo. TV Globo é gratuita. Tá, tá, entendi. E isso já era antes da pandemia ou foi um Já era movimento. antes da Tá, pandemia. Sempre foi. É uma das nossas diretrizes de negócio, dar esse serviço à população, de que ele pode ver a Globo onde ele quiser, a TV Globo. entendi. E aí esse rebranding que teve durante a pandemia para meio que não ser o Globoplay, não ser só um serviço de streaming, mas eu entendi que é isso, né? É uma TV, né? Não é só o on Um demand, mas é marketplace, na verdade. o marketplace. Tá. Por que você fala isso? Por que é um marketplace? Desculpa, só para eu entender. Porque a gente oferece opções tanto de assinaturas, a gente é um marketplace de ofertas e um marketplace de conteúdos, quando a gente está falando do mercado de streaming brasileiro, né? Eu consigo te oferecer uma assinatura junto com a Disney, por exemplo, que chegou durante a pandemia e destruiu todo mundo. A Disney vai engolir o Globoplay, a Disney vai balançar o mercado. A gente faz um combo com a Disney, oferece uma vantagem competitiva para o consumidor, tanto eu consigo te oferecer um marketplace de conteúdo, né? Entendi. De oferta quando eu reduzo e te dou uma vantagem econômica, de conteúdo quando eu te entrego as duas plataformas numa mesma assinatura. Então você consegue Uhum. ter ali, quero Globoplay e Telecine, quero Globoplay e Premiere, quero Globoplay e Disney. Então, assim, durante a pandemia, o Globoplay se tornou esse marketplace, sim, brasileiro. E hoje? Hoje, como você sente o Globoplay? Visto todas essas mudanças, visto todas as dificuldades que foram passadas e algumas superadas, como que você sente que está hoje? Quais são os problemas e talvez até oportunidades que a gente tem hoje? Nesse, né, vou falar pós-pandemia, mas é entre aspas. Ok. Hoje a gente é uma plataforma, obviamente, muito mais madura, né? No sentido de que, fundada em 2016, cada ano ainda conta, né? Então, acho que quando a gente chegar lá na frente, a gente conta por década, mas aqui a gente está falando de Super. Uhum. alguns aninhos, onde a gente teve uma mudança de business muito grande em 2018. Então, hoje a gente pode dizer que o Globoplay é essa plataforma mais madura e que assim, não tenho medo de dizer que é a que mais entende do brasileiro hoje em dia, de conteúdo nacional, de série e novela que o brasileiro gosta, sabe? Então a gente é Uhum. consolidado sim no mercado nacional e quando a gente olha os concorrentes é o único que entende realmente desse tipo de conteúdo. E você sente alguma diferença entre os problemas enfrentados
na pandemia e algum problema do Globoplay hoje, dificuldade, vamos dizer assim, alguma dificuldade, ou basicamente são as mesmas, visto que a crise ainda está e está cada vez pior, econômica, no caso. Pensando, eu acho que, de alguma forma, a crise continua, né? A gente não sabe, a gente sabe que o brasileiro tem um bolso finito ali, e a gente já entendeu que a gente que eles vão trocando de plataforma, né? Sim, muitas vezes. Então, o nosso objetivo é deixar ele encantado com a nossa plataforma o máximo de tempo possível, né? Então, eu acho que são outros problemas, né? Eu acho que os problemas vão evoluindo conforme o tempo, né? A gente evoluiu muito em plataforma, a gente fez um acordo grande com o Google para hospedar toda a nossa plataforma em cloud, e isso hoje faz com que a nossa plataforma seja muito mais robusta do que era no passado. Eu acho que, Pode. cara, são problemas diferentes, Yuri. Tá. E sobre essa parceria, você pode me explicar um pouco mais como o Google entra no Globoplay? Eu não tenho. A gente hospeda as nossas CDNs no Google, na nuvem, mas eu não tenho termo técnico para te dizer. Eu acho que você pode pesquisar, porque isso é informação Tá, pública. tá bom, entendi. Entendi. E ao longo da pandemia, você sente que a identidade do Globoplay, a identidade de marca do Globoplay foi mantida? O posicionamento, apesar do rebranding, o posicionamento, assim, como uma empresa social, como uma empresa brasileira, você sente que ainda é o mesmo? O core ainda é o mesmo? Ou teve, de alguma forma, essa malemolência para rebolar junto com o consumidor? O core e vai continuar sendo o mesmo, deve ser a maior plataforma de streaming brasileira. A gente isso, se encaminha cada vez mais para isso. É, o, eu acho que a nossa identificação como brasileiro só aumentou, né? Quando você olha o nosso manual de marca, que você pode pedir para o Johnny depois, a gente se diz espelho e janela do brasileiro, porque ao mesmo tempo que ele se vê, ele consegue olhar para fora da nossa sociedade. E a gente busca, através dos nossos conteúdos, retratar o Brasil de todas as formas, né? A gente tem Reis Garridos passando em Goiás, a gente tem as Fives passando em São Paulo, a gente tem algumas produções no Rio, a gente tem assim, a gente tem 40 metros quadrados, que é um filme que é um doc que se passa nas periferias. A gente tem cara, tem muita coisa. Então, são conteúdos que retratam o Brasil. E eu acho que eu vou voltar atrás algumas perguntas que você me fez sobre as mudanças da pandemia. Eu acho que a Globo como um todo precisou se adaptar, né? Porque a gente jamais imaginaria que o Jornal Nacional estivesse passando uma imagem de celular. A gente jamais imaginaria que o Cada Um no Seu Quadrado, por exemplo, que é um programa do Globoplay, fosse gravado todo assim, como a gente está conversando aqui. A gente jamais imaginaria que Uhum. esqueci o nome do programa do Bruno Mazeu, Diário de um Confinado, onde ele grava o programa e a diretora é a mulher dele que está em casa. A gente jamais imaginaria que isso poderia ser possível. Então a gente precisou se adaptar e aprender, ser criativo, acima de tudo, das formas com que a gente gera o nosso conteúdo. Eu acho que vale você pegar também toda a evolução, onde você para de gravar uma novela, você volta, faz um recap dessa mesma novela, grava com todas as barreiras físicas que você tinha. Então, tudo isso, cara, a gente precisou se adaptar. Entendi. Então é meio que não é nem um reposicionamento, mas é uma adequação e é de cima para baixo, né? De Globo para baixo. Globo e todas as submarcas, né? Com certeza, com Tá. certeza. E A a gente, última pergunta. Ah, desculpa, pode falar. a gente tem um produto exclusivamente de esporte, que é o Premier, que ficou um tempo sem Campeonato Brasileiro. Sim, é necessário uma readequação, é inevitável.
Sim, sim. Eu sei que não é o nosso foco, mas falando de Premiere, nesse tempo parado, teve alguma produção nova? O que aconteceu com o Premiere? Só para que aí que um adendo, né? Não, Só não porque eu fiquei teve. curioso agora. Não teve, Não teve, ficou não teve. paradinho. Eu não tenho detalhes, tá? Mas Tá, na minha memória não tem nenhum. tá, tá, beleza. Isso só foi realmente um adendo. Mas interessante, né? Porque realmente não tinha conteúdo novo, né? Não tinha jogo. E a última pergunta que eu ia fazer aqui, só para não passar nosso tempo, eu perguntei dos problemas, né? Se os problemas que você enxerga hoje para o Global Play são os mesmos da pandemia. E agora eu quero perguntar das oportunidades. Você acha que as oportunidades, apesar dos problemas que o Global Play teve durante a pandemia hoje, mudaram? Você vê uma oportunidade diferente agora, sei lá, por 1, 2 anos para frente? Como é que você enxerga isso? Eu acho que as oportunidades elas vão crescendo e junto com os problemas econômicos, né? A gente precisa furar a barreira. A gente está com uma promoção grande do Globoplay, que é 12 vezes de 14,90, para conseguir adequar trazer o consumidor e assinar um ano, né? Sim, Assim, dando essa vantagem para o consumidor, né? Um desconto grande, agressivo para o tá. cara conseguir pagar e ficar com a gente. Então, eu acho que as oportunidades, o mercado de streaming como um todo, ele vem se consolidando. Quando você tem uma fusão de dois streamings, que é o caso da Discovery e da HBO Max, você tem um concorrente a menos, né? Então, quando você olha para cima ali dos cinco principais contando com a gente tem Netflix, Prime Video, a gente tem Netflix, Prime Video, Discovery e HBO, né? E Disney. Disney está com a gente, Discovery está com a gente, a HBO se soma com a Disney. Então, você tem um cenário que vai se consolidando e eu julgo que é uma evolução natural, vai ficando mais forte. Então, eu acho que o Uhum. futuro desse mercado é muito, muito volúvel. A gente tem muita coisa para ver ainda, tem muita coisa para vir. A gente tem o avanço das iniciativas Fast, a gente tem o nosso DAI bombando, o DAI da Globo, que eu acho que vale você pesquisar também. O que é isso? O DAI são o Dynamic Ads Insertion, que é Pode crer, pode crer, pode crer. comercial formatado ali. Você tem a Netflix trazendo publicidade, que era uma coisa que eles diziam, todos, na verdade, né? Netflix e Disney trazendo publicidade, que é uma coisa que eles falavam que não iam fazer, se adequando ao negócio. Então, eu acho que os problemas é geral do mercado, tá? E eu acho que as oportunidades Tá. também vão ser. E aí, a Globo hoje também tem essa proposta de ter propagandas super, super específicas, né, para cada cliente, para cada consumidor do streaming. E aí, já tinha essa premissa? A gente Ou sempre teve realmente, publicidade. A gente sempre teve publicidade, né? A publicidade está no nosso core de negócio da empresa como um todo. Então mesmo no streaming? a gente sempre teve. Tá, A gente tem tá, ali o break entendi. da TV Globo é veiculado na íntegra, né? A gente, Uhum, a gente sempre teve entrega de pré-roll, sempre, não sei se sempre desde 2016, mas a gente tem a entrega de pré-roll nos conteúdos gratuitos. Então a publicidade está no nosso core e a gente nunca falou sim. que não ia ter diferente da concorrência, né? Entendi. Então não teve essa perda de identidade, né? Não mudou Não, nesse. o que eles estão fazendo agora é só o que a gente faz há 50 anos, né? Tá. Uhum. Poxa, ótimo. Beleza. Acho que era. Tirei várias coisinhas que eu vou aproveitar no meu trabalho. Muito obrigado, ô João, por me ajudar com essa força-tarefa. E quando estiver pronto, eu aviso e a gente comemora. Beleza, Yuri. Fechado, cara. Boa sorte. Espero ter ajudado aí, Obrigado. tá? Com certeza. Obrigado, João. Um Bom trabalho abraço. para Tchau, você. tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.